Vocês estão bem? Boa noite. Tudo em paz com Tudo vocês? Tudo? Desculpa, não quero interromper. Termina, Regina, por favor. Não, já terminei. Era só para explicar para a Cleide que vídeo que é que eu coloquei no Face. Vocês, Que é chega... sobre trabalho. Vocês chegaram a ver o vídeo que eu coloquei sobre toxoplasmose? Toxoplasmose? Sim. Você viu o perigo? E você percebeu que uma vez que você pegou, Pegou? não cura mais, né? E o interessante é que ela afeta o sistema límbico, né? A realidade. Vocês chegaram a assistir? Mas pelo que eu vi, essa porcentagem é mais para as pessoas diagnosticadas com problemas psiquiátricos, né? Não que não pegue. Ela pode ficar no músculo ou pode ficar no cérebro. Foi assim que eu entendi. E a maior porcentagem dos afetados, né, em relação a sintomas pós, são aqueles diagnosticados com problemas psiquiátricos. Foi isso que eu entendi. Não, tem dois casos, né? O caso de... Tem pessoas com tendências... logo no final, tem os casos com tendência e tem os casos de mulheres que não tinham tendência. 54%. É verdade, verdade. A que tinha mais tendência é aquela que com certeza ia praticar um suicídio. E a Isso. outra seria uma autopunição ou algo do tipo. Mas o interessante é que afeta o sistema de realidade. A realidade é afetada. Obrigado, Verusca. Bom, eu tinha colocado até aqui na internet. Boa noite, Wander, tudo bem? É um tema livre para que a gente possa conversar e para que a gente possa trocar ideia, para que a gente possa, ou eu possa, ou eu posso, esclarecer algum ponto e antes da gente dar um passo para frente. Então, assim, eu não gostaria de ir para frente com dúvida, enfim, eu gostaria de aproveitar, não sei se é um dia, se vão ser 2 dias, se vão ser uma semana, enfim. Gostaria de aproveitar esse período nosso para que eu possa tentar ajudar aonde for necessário. Ou não estou me colocando aqui como... Não, não é isso. Estou me colocando como uma pessoa que pode tentar te ajudar. É isso. E nesse aspecto, fica à vontade quem quiser perguntar o que quiser. Cri, cri, cri. É silêncio mesmo? Marcos. Pois não, Silvana. Boa noite. Boa noite. E hoje eu vou prometer não trocar os nomes, tá? Eu peguei o bonde andando. Né, Regina? Tá falando. Eu tô falando que eu coloquei no grupo. Eu também peguei o bonde andando, tá? Porque quando eu entrei a Regina já tava falando alguma coisa. E aí eu peguei e falei, não quero interromper. Mas eu perguntei, vocês chegaram a ver o vídeo que eu coloquei sobre animais? Especificamente sobre gatos, né? Porque pelo que entendi, é uma propriedade só de gato isso, né? Eu achei, eu vi que é uma matéria bastante interessante e um estudo bastante interessante que foi feito. E aí, como é um tema que eu gosto de sempre estar me atualizando, eu estava assistindo algumas palestras de neurologia. Por que, Silvana? Eu sempre gosto de associar, por exemplo, uma coisa que sempre me faz pensar. Como que funciona a química do cérebro? Como que funciona isso? Como que uma pessoa ela consegue criar uma endorfina, por exemplo?
num sistema de dor muito alta, sem medicamento, ela vai lá e cura a dor dela. Como que uma pessoa muda a realidade? Como que você está vivendo com uma pessoa, independente de qual seja, e de uma hora para outra as coisas mudam? Por que isso? Porque sexta-feira, não sei se você participou, mas eu estudei durante muito tempo da minha vida em sanatório. Eu não sei, isso é um particular meu, né? E também não sei quantas pessoas sabem disso. Também não é tão importante. E eu acompanhava é, o comportamento das pessoas. E eu tive a oportunidade de acompanhar agora também ex-dependentes químicos. E vi como que funciona. Aí eu peguei, então é um tema que eu gosto. Aí eu tava estudando esse tema, e essa madrugada e eu vi a necessidade de estudar sobre parasitas, né? Por quê? Porque o eixo da Terra ele mudou um pouquinho. Se o eixo muda, a frequência muda. Se a frequência muda, por exemplo, vocês já fizeram experimentos com mercúrio? Já fizeram experiências com mercúrio? Não? De Então, que tipo? é, de induzir o mercúrio a temperaturas ou frequências diferentes? Bom, eu tive essa curiosidade. Então, num período de tempo, eu fiz experiências com mercúrio. E é interessante. Se você pegar um diapasão, todo mundo sabe o que é diapasão. E dependendo da frequência que você bate nele, o mercúrio ele reage àquela frequência. É interessante. Então vamos supor, você bate um dó nele, dó, ele reage com ré. É interessante. Então, isso me chamou a atenção. Eu estou ampliando o que eu estou falando, tá, Regina? Silvana. Não, Regina, porque você perguntou da experiência do Mercúrio, entendeu? Foi isso que eu falei. Então, Silvana, e essa madrugada eu estava estudando sobre parasitoses. E quais são os efeitos das parasitoses dentro do organismo humano. E uma dessas linhas é o toxoplasmose. E aí eu coloquei uma reportagem no grupo que eu achei muito interessante. E que essa patologia ou enfermidade não tem vacina, não tem cura. É um hospedeiro que vai deixar sequelas ou em músculos ou no cérebro. E uma vez alojado no corpo, com certeza ele vai chegar no cérebro. E quando ele chegar no cérebro, ele muda a realidade da pessoa. Ele muda inclusive a forma de pensar. E isso foi constatado cientificamente, né? Então era disso que nós estamos falando. Mas independente, nós estamos com um pessoal de internet aqui. A proposta hoje era esclarecer dúvidas. E é isso que foi quando você entrou. Esclarecer dúvidas no sentido de o que, que eu posso o que, que eu posso contribuir para te ajudar. E aí fica aberto toda e qualquer tipo de pergunta sobre qualquer tipo de, enfim, fica aberto. Ah, Regina, Regina. Fala, Regina. Vai, fala. Tua dúvida pode ser dúvida de todo mundo. Fala. Quando nós dissemos não importa o que você fez,
Não importa o que você foi, é daqui para frente, certo? Certo. Vamos parar aqui no meio, entre o foi e o que vai ser. Vamos Na ver se você zona vai morta. entender. Na zona morta. Na zona morta. Por que é que eu tenho que chegar no ponto, sendo que o que importa é o que eu penso e quero daqui para frente? Não sei se eu me expliquei, se eu perguntei. Alguém pode tentar ampliar o que a Regina falou para ver se o que eu entendi está correto, por favor? Tá, então, Regina, eu vou falar o que eu. Pois não, Marcos, pode falar. Eu vou falar o que eu entendi desse antes e depois, tá, Marcos? Lembra da aula? Vocês se lembram da aula de segunda-feira? Quando foi mostrado fotos, esse tipo de coisa? Lembra disso, Regina? O Marcos mostrou fotos, mostrou uma série de coisas. Eu entendi o seguinte, que aquele pessoal, daquela época, fez uma coisa muito errada. Ele veio para cá com um objetivo e não cumpriu o objetivo. Tá? Para nós, eu entendi o seguinte, que nós estamos aqui, o que você fez para trás não interessa. O que interessa é daqui para frente, porque você está tendo uma outra chance. Tá? Então, eu entendi sobre esse prisma. Não foi nos dada outra chance. Tá? Não sei se é isso. Existe. Então, Marcos, agora se eu falo assim para você. Ai, desculpa, Marcos. Não, fala aí. Fala, Regina. Faz de conta que eu estou conversando com você sobre matemática e você não consegue entender o que eu estou falando. E não consegue entender, e não consegue entender, e eu viro para você e falo, você, assim como 90%, é burro. Mas não faz mal. Daqui para frente eu te ensino. O que você pega do que foi falado e como você se sente para estar junto comigo para ir daqui para frente. Agora, vira, eu vou falar assim para você. Marcos, todos temos dificuldades. Eu tenho as minhas, você tem as suas em matemática, ou talvez você mais do que eu, mas não faz mal. Força, vamos junto. Daqui para frente, você vai aprender matemática de uma outra forma, mas você vai aprender matemática. Qual a diferença? Pronto, a diferença que eu vejo, tá, é que de uma maneira você apaga o que você foi e começa de novo. Tá? E da outra maneira que você me falou, você vai reconhecer as suas dificuldades, que você não consegue entender aquilo, e vai ser apoiada para seguir em frente. Entendeu? Mais ou menos. Posso dar minha visão? Pode. Eu vejo assim, Regina. Existe um ponto com todos com os quais eu convivi e com todos com os quais eu trabalhei, existe uma diferença muito grande. Qual é a diferença? É o querer. Então, por exemplo, você pega um dependente químico. Você pergunta para ele assim: você quer? Lógico que eu quero. Você quer parar? Quero. Mas você quer parar mesmo? Lógico que eu quero. E nessa linha dele, ele fala uma série ou faz uma série de afirmações para você que de fato te convencem que ele quer parar, né? Só que as articulações dele e as manipulações dele ao longo do tempo vão começar a mostrar para você que talvez o que ele fala não é o que ele quer. Vou te dar um exemplo.
Eu estava conversando com o Felipe hoje, ele veio aqui em casa. Era umas 7 horas. E estava conversando com ele, né? Peguei e falei, como que tá? Ah, tá difícil, tá ruim, tá complicado, eu não imaginava que ia ser tão difícil, enfim. E aí eu peguei e falei assim, mas por que você acha que tá tão difícil? Ah, porque é, é muita troca que nós temos que fazer. Então vamos pegar uma pessoa que fuma, um fumante. É fácil para uma pessoa largar o cigarro? O vício do fumo? Mas olha que interessante, ela sabe que faz mal, ela sabe que dá câncer, ou no esôfago, ou na traqueia, ou na boca, ou na língua, ou no pulmão. Sabe? Está comprovado. Tem um monte de casos que tem gente que morre de uma situação horrível. Horrível. Então, assim, ela está consciente, é uma pergunta, do que está acontecendo? Ela vê o dinheiro dela sendo queimado, ela acompanha tudo isso. Mas ela para de fumar. Mas você conversa com a grande maioria dos fumantes, né? O que eles falam? Não, eu vou parar. Não, no início, eles falam assim, não, eu fumo porque eu gosto. Porque me dá prazer, é uma forma de eu parar e pensar, é um momento que eu relaxo, é um momento que eu me sinto bem, enfim. Então ele começa a dar uma série de recursos ou de justificativas pro cigarro. Ao longo do tempo, quando ele começa a perceber que aquilo faz mal para ele tenta parar. Ele tenta uma vez, duas, três, e ele sabe a dificuldade que é. Chega uma hora que você conversa com ele e ele fala, não, cigarro faz... Enfim, a gente já conhece esse discurso. Ele fala tudo o que eu estou falando aqui, que o cigarro faz mal, que mata, que dá câncer, que não é bom, o cheiro. Ele fala tudo isso. Por que ele não para? Não estou te ouvindo. Porque ele não quer. É isso aí. Porque ele não quer. Por quê? A pergunta é, por que ele não quer? Tem pessoas que você também escuta falar. Você era fumante? Ah, eu fumava há 20 anos, 30 anos. E cada um vai dar uma experiência dele. Você fumava? Ah, fumei. Mas quantos maços de cigarro? Nossa, eu fumava no mínimo um maço de cigarro por dia. É mesmo? É. Você parou de fumar? Parei. Mas por que você parou de fumar? Ah, porque eu fui no médico, fiz o exame, eu estava tossindo, fui fazer o exame, o médico falou que eu estava com uma artéria sendo entupida. Ou eu parava, ou eu morria. O que a pessoa fez? Parou de fumar. Por que ela parou de fumar? Medo de morrer. Né? Mas ela parou por medo de pegar câncer? Ou de ficar com câncer? Ela parou de fumar porque podia ter enfim, não. Ela parou porque tinha medo de morrer. Tem outros casos também que você conversa com a pessoa, ela pega e fala assim, por que você parou de fumar? Porque eu decidi parar. Mas assim, do dia para a noite? Do dia para a noite. Deixei de fumar. Conheci uma pessoa, muito amigo meu, muito, mas assim, muito amigo meu. Esse amigo já se foi. Ele fumava. E ele contou que um dia ele estava assistindo o filme O Ghost. Alguém já assistiu o Ghost aqui? Tem uma cena no Ghost que ele está querendo entender como que mexe a moeda, sabe? E ele encontra no vagão um louco que está preso no vagão. E ele quebra a máquina de cigarro e o cigarro cai no chão. E aí esse rapaz tenta pegar o cigarro e não consegue.
E aí ele pega e fala assim, puxa, eu daria tudo para poder fumar um cigarro. Esse meu amigo, assistindo essa cena, o que ele falou? Marcos, quando eu morrer, eu vou ficar assim? Eu vou ficar preso no vício? Ele parou e pegou o maço, eu vi isso. Eu presenciei. Ele pegou o maço, amassou e jogou no lixo. Falou assim, daqui pra frente eu nunca mais vou fumar. E mais, ele colocava às vezes o maço na frente do computador dele, acendia o cigarro, dava uma tragada e deixava no cinzeiro. Alguns vão falar assim, meu, esse cara é masoquista. Outros vão falar, olha, ele estava testando a fortaleza. O ponto forte que ele tem. E aí, Regina, cai num ponto muito delicado que a gente pouco tratou aqui. Existe uma forma muito incorreta de pensar, que é trabalhar sob qualidades. Muitas escolas ensinaram ao longo do tempo fazer com que as pessoas trabalhassem em cima das suas qualidades. É lógico, é a melhor maneira de você compreender pessoas. Porque enquanto você está trabalhando em cima de qualidade, você não reconhece se. E para o outro, é muito bom, porque você vai dar ao outro o que o outro quer. Então, trabalhar em cima de qualidades é outra falha filosófica enorme, porque faz com que você crie uma imagem daquilo que você não é. E o que acontece aqui? Se nós formos no judaísmo, ou no judaísmo, tem um termo chamado Guf, que é o Salão das Almas. Eles falam que o Salão das Almas nunca deve estar vazio, porque o dia que estiver vazio, o ciclo acabou. Então, tem várias formas de nós caminharmos. Uma delas é pelo medo. A outra é eu passar a minha vida inteira compreendendo todo mundo aqui. A outra é trabalhar em cima da qualidade das pessoas. Porque aí eu vou estar fazendo com que a pessoa faça aquilo que eu quero. E a pessoa vai ficar sempre na ilusão. Então, se essa pessoa, independente de quem seja, tenha dentro dela uma série de aspectos das quais ela precisa tratar, isso não vai acontecer. Não é que vai deixar... Percebe uma coisa? A causa tem que ser tratada. A causa que fez com que o ser humano ficasse no planeta deve ser tratada. Você pode entender como conhecimento, como evolução, como o nome que você quiser dar. Você pode interpretar da forma que você quiser. Mas se você não trabalhar na causa, não resolve. Não resolve. Então, o daqui para frente, ele está baseado, ou ele tem como premissa, o teu reconhecer-se. Ou auto-reconhecer. Veja, eu nunca falei autoconhecimento. Eu nunca falei, ó, você precisa ter autoconhecimento. Eu nunca disse isso. Eu sempre falei,
Você deve auto-reconhecer-se. Por quê? Todo conhecimento e toda sabedoria já está em você. Já está. Então, assim, o daqui para frente é entendi onde eu estou errando, sei onde eu estou errando e já eu atuo no que está acontecendo, mas eu não vou desistir. Por quê? Você não está fazendo isso pelo Marcos. Veja, você não está fazendo isso para o Ágora. Você está fazendo isso para o teu eu e para a humanidade. A maior dificuldade que eu entendo que nós estamos passando, talvez, é que a pessoa se pergunta assim: por que eu devo ficar melhor? Por que eu tenho que me iluminar? Por quê? Por que a minha vida está errada? Quem disse que a minha vida está errada? Quem é você para falar que a minha vida está errada? Enfim, essas perguntas vai pegar a todos. E eu não estou brincando com isso. Vai pegar. Vai pegar em forma de sentimento, vai pegar em forma de emoção. Olha que coisa interessante. Um protozoário, que é uma porcaria. Eu estou falando do vídeo. É a forma mais básica. A forma mais básica que existe no planeta, ele trabalha em cima de onde? Das emoções. Você acredita nisso? Se um protozoário, que é o mais básico do básico do básico que existe, trabalha em cima de emoções, já pensou você? O que você faz? A maturidade que você tem em manipular e articular? Alguém quer um copo de água? Vocês estão servindo? Posso tomar uma água? Só um minuto. E aí, um ponto é muito importante ser dito. Independe. Se você pega e fala assim, você liga num canal espírita, eles falam sempre a mesma coisa, que tem que ser bom, que tem que ser não sei o quê, que tem que fazer o bem, papapá, papapá. E tá tudo ótimo, e você sai de lá feliz. Você sai contente, você fala, tô revigorado. Você vai em qualquer lugar, as pessoas só trabalham em cima do quê? Das emoções. E aí você vem pro Ágora. E o Ágora coloca o dedo na ferida. O que acontece com você? O que você faz? Você não se conhecia. Então eu tenho duas formas de ver. Na realidade existem várias formas de ver. Mas para mim só existem duas formas de ver. Ou eu entendo que de fato você está se reconhecendo e fala, olha que bom que ela está fazendo, independente do que seja, independente. Que ótimo que ela está fazendo. Por quê? Porque ela está começando a se mostrar. Então, se ela não se mostra, como que ela vai conseguir reconhecer quem ela é? Isso é ótimo. Então, é ótimo. Ou do outro ponto, ela está fazendo por maldade. Ela está fazendo para vingança. Ela está fazendo para desestruturar. O que é ótimo também. Porque se for isso, você vai passar vergonha. Você vai passar vergonha. Porque assim,
Se for por vingança, nós já estamos falando há quanto tempo lá. Lembra aquele link da aula de 22 de maio que eu coloquei no grupo? Já estava falando de vingança lá atrás. Então eu já estava falando o que você ia fazer. Só que você não entendeu o que você ia fazer. Não, não estou falando para uma pessoa. Não pega para você isso, gente. Regina, não pega para você. Lembra que eu falei assim, ó, eu converso porque foi você que fez a pergunta. Ó, eu tô falando na ordem, é você, o Adilson, a Cleide, é São Paulo, é o Arthur, a Isabel, o Aldo, o Marcos, a Rose, o Guilherme. Então assim, se alguém fizer uma pergunta aqui, eu vou responder para ele. Porque eu tô conversando com ele, mas não é que é só para ele. Porque o que eu tô falando aqui para, entendeu? Então, o daqui para frente é assim. E aí é uma dificuldade que tem que ficar muito claro para você. Primeiro, você tinha entendido que um ser iluminado era um Deus. Então pode ser que você tenha criado algumas imagens do que é um ser iluminado. O que é um ser iluminado? E aí, o que acontece? Você faz esta imagem casar com uma imagem física. Não vai funcionar. Então, o que os discípulos de todos os seres que passaram pela Terra e tiveram como propósito querer ajudar, o que os discípulos fizeram? Que também foi outro erro filosófico, né? Mentiram sobre aquela pessoa. Então eles criaram uma imagem de um ser perfeito. Um ser que não comete erros nunca. Um ser que, nossa, está além da imaginação. Vou te dar um exemplo. Qual a imagem que você tem de Jesus? Você já pensou se Jesus foi casado com Maria Madalena? Olha o que acontece. Você já parou para pensar se Maria Madalena, se Jesus fosse o quarto filho de Maria Madalena e não o primeiro? Não, Maria Madalena. Maria Madalena não, desculpa. Maria, mãe de Jesus. Maria Madalena não, desculpa. Você já pensou se Maria, Virgem Maria, não fosse virgem? Se Jesus tivesse sido o terceiro ou o quarto filho dela? Como que você ia entender isso? O que eu estou querendo dizer? Que o daqui para frente requer de cada um acreditar enorme. Requer de cada um o compromisso da fidelidade. Mas Marcos, o que é fidelidade? Fidelidade não eu sou Bom, eu vou te mostrar como eu penso, tá bom? Fidelidade não é você falar assim, não, eu sou fiel ao propósito. Não. Não, eu sou fiel a. Não. Você tem que ser fiel a quem? A você. Você tem que ser fiel ao juramento que você fez. Por isso que eu pergunto para você 3 vezes. É isso que você quer? Você tem certeza que é isso? Ó, pensa direito. É isso que você quer? E você falou todos que estão aqui na aula. Agora sim é para todos. 3 vezes que sim. Não. Hã? Quando você me perguntou,
Você ia perguntar a terceira, eu falei, não pergunta a terceira que eu tô fechando, lembra? Talismã. Não, eu tô falando do talismã, né? Do talismã. Aí sim você falou não. Aí eu lembro, eu peguei e falei, por isso que... Aí a gente conversou no pessoal. Mas quando eu falei, você quer ficar? Eu posso mexer com você? Eu posso mexer no teu ponto? Você falou o quê? Pode. Só que o que acontece? O daqui pra frente pra você cai no vácuo. Que é assim. E aí é sem culpa, tá? E sem chicote. Você ainda quer tudo do teu jeito. Essa compreensão que você tem que ter. Ainda você quer tudo do teu jeito. E aí, Regina, e a todos, nós caímos num outro ponto. Que é uma pergunta que eu faço. E eu tenho até o Eduardo Lage. Talvez ele escute essa palestra, essa conversa. O Eduardo Lage fala assim, pô Marcos, você tem que ser mais direto. Você tem que parar de ficar dando... Voltas. Não, voltas não. Você tem que falar... Falar em metáforas. Você tem que parar de falar... Você tem que ser direto. E aí eu quero te responder isso com uma pergunta. Se a gente não consegue nem reconhecer quem nós somos, você já parou para pensar na possibilidade de parar um disco voador aqui no meio da Praça da Sé? Como que a gente ia conversar com ele? Nós íamos brigar com ele. Todo mundo ia brigar. Porque assim, se a gente não consegue conversar com o nosso amigo do lado e trocar ideia com ele, já pensou falar com o rapaz que vem de outro planeta? Então, tendo como esse exemplo, definir o que eu quero, ele exige um acreditar muito grande. Porque, no fundo, você pergunta assim. E aí não é só o agro, hein? Você pode pegar qualquer escola. Qualquer escola. E aí você vai entender por que essas escolas cobram dinheiro. Porque você tem uma dificuldade muito grande de definir o que você quer. Por exemplo, o Arthur tá aí, ó, talvez ele me corrija se eu estiver falando bobagem. O Arthur trabalha com escola de física, né, Arthur? Não é educação física, como que é que chama? Quantas pessoas se inscrevem no início de um ano numa escola dessa e no final do ano mantém fiéis? Difícil. Porque a academia até, ela cria metas e planos para prender o aluno, por exemplo, por um ano na academia. Planos, né? Ela cobra, né? Ela cria um plano de um ano que você tem que pagar. Mas o que acontece com o aluno? Mesmo assim, muita gente paga. Porque ele não quer. Ele não quer. Porque ele tem que ter compromisso, ele tem que ter comprometimento, ele tem que acreditar no professor. Vai doer o exercício. Vai ter dia que tá chovendo, ele vai ter que ir para academia. Tem dia que ele vai ter que ir para academia. E o que acontece quando a gente assume um compromisso? Ninguém cumpre. Então você vai falar para mim, isso é uma história do Ágora? Não, não é do Ágora isso. Isso é de todos assim. É por isso que todas as escolas fazem o que com os alunos? Cobra. Porque ele sabe que ele não está ali para aprender.
As escolas sabem que a pessoa está indo lá para passar tempo, para enrolar, para, entendeu? Então o que eles fazem? Eles cobram mesmo. E aí, você chega no Ágora. E eu sei de tudo isso. Eu sei de tudo isso. Só que o compromisso que eu tenho é um compromisso. Você lembra que a gente falou? É dar para a pessoa o que ela precisa e não o que ela quer. E aí, sabe o que vai acontecer? Você não vai conseguir mais olhar na minha cara. Você não vai conseguir olhar mais na minha cara. Porque você vai criar uma repulsa tão grande, porque você vai inventar de tudo. E é interessante, eu estou falando aqui, eu só quero te ajudar. Eu só quero te ajudar a cumprir o compromisso que você fez comigo lá atrás. Que era se iluminar. Outro ponto. E eu tenho dito isso faz um bom tempo. Seja amigo do tempo. Seja amigo do tempo. O tempo deve ser seu aliado. Não faça do tempo um inimigo. Porque eu fiz do tempo o meu amigo. Eu sei que o que você espera de mim. Eu sei o que você espera de mim. Então, o que eu tenho dito sempre aqui? Se eu morrer, quem toca o Ágora? Quem segue com o Ágora? Para seguir com o Ágora, você vai ter que saber trabalhar com pessoa. Você vai ter que dar um jeito de mostrar para ela quem ela é. Porque assim, ó, a imagem que ela fez dela foi uma imagem de pessoa linda, maravilhosa, perfeita. Foi isso que ela fez. Na hora que você fala, olha, você tem o ponto A, B, C e D para corrigir, ela fala, não, realmente eu tenho. Só que ela não tem dimensão o quanto esses pontos falam alto dentro dela. Ela não tem essa dimensão. Ela não sabe as reações que ela vai ter. Por quê? Nunca foi mexido nesses pontos. O tratamento que foi dado para as pessoas sempre foi um tratamento muito superficial. Sempre ficou no primeiro degrau o tratamento. Nunca entrou na psicose. Estava conversando com outro amigo. E ele pegou e falou assim, puxa vida. Você lembra do Isaac da Provida, lá do curso 3, 3,5 de Jundiaí? Você lembra? Quem lembra? Você lembra, Odô? Lembra, Maria? Maria Lúcia, lembra? Eu não sei se todos lembram. Uma pessoa... Hã? Lembram, né? Acho que lembram. O que aconteceu? Esse rapaz chegou até nós. O Aldo é prova, porque eu coloquei o Aldo desde o início. Porque ele se apresentou de curso 3, né? Ele era 3, preceptoria para 3,5. Hã? Sim. Era isso, né? Bom, enfim. E aí ele queria conhecer o Ágora. E aí a gente conversou com ele, fizemos reuniões de sábado, né, Aldo? Lembra? Umas Fizemos algumas juntas. porque ele queria conhecer.
Queria conhecer. E aí um dia, o último dia dele, no Ágora, o que ele fez? Ele levantou uma lista de perguntas. Lembra disso? E ele. Foi. Hã? Foi. Ele levantou uma lista de perguntas e começou a fazer perguntas. Quem era Deus? O que era Deus? De onde nós viemos? Quem nós somos? Por que nós estamos aqui? Qual é o objetivo da vida? Enfim, fez um monte de perguntas. E aquela aula, eu acho que foi uma aula de 3 horas, não sei, alguma coisa assim. Ele voltou? Sumiu. Sem dizer obrigado. Simplesmente sumiu. Sumiu. Quando ele queria, Marcos, meu amigo, nós estamos juntos, não sei o quê, papapá. E eu falando, né? Olha o que esse cara vai aprontar, tá, enfim, olha, enfim. E eu dando para ele o que ele queria. Ele queria conhecimento. Até uma hora que deve ter arranjado uma série de dificuldades, uma série, e sumiu. Nem para falar assim, ó. Nem para falar. O que ele fez? Viram as costas. Vingança. Vingança. Por que ele fez vingança? Nossa, lembra que ele queria abrir o Ágora lá não sei aonde, que ia trazer amigos de Jundiaí, que ia falar pro pessoal, que ia não sei o quê. Nossa, só ele estava acreditando nas histórias que ele estava falando. Ele estava porque ele queria. Sumiu. Aí você fala, pô, mas você tem que parar de falar do nome das pessoas. Eu não estou falando para você julgar a pessoa. Eu estou falando para você aprender o que elas vão fazer e o que você vai fazer. Exemplos assim, nós tivemos da Maria Lúcia, nós tivemos do Adilson, nós tivemos da Isabel, nós tivemos da Jéssica, Que estão aí, né? que voltaram. A Isabel nunca saiu, né? A Isabel sempre. A Bruna. A Bruna. Saí esbravejando, mas a- voltava. não, né? a Isabel não. A Isabel, ela sempre saía queimando o pneu, mas voltava. Mas tava aqui, Sempre queimando o pneu, mordendo, sumia. mas voltava. Não, tá certo, tá certo. Maria Lúcia tá o microfone fechado. O microfone tá fechado, Maria Lúcia. Para lembrar que eu nunca me ausentei, só Isso, por mano. um motivo. Sim, é que a gente brigava muito, lembra? Mas isso foi no começo que a gente não se Eu conhecia, sei, né? eu sei, eu sei. Eu não me conhecia também, né? Isso é importante? As brigas é importante? Não. É importante porque você precisa mostrar quem você é. Você precisa botar pra fora. Você entende isso? Você precisa botar pra fora. Então, as brigas que nós tivemos, eu até gosto. Não sei se todos vão entender, mas eu gosto. Porque, de uma certa forma, se você não gostasse, você não brigaria. Você agiria como o Isaac agiu. Vai embora e não fala nada. E deve ter voltado para a Provida. Isso que é o pior ainda. Entendeu? E como se nada tivesse acontecido. Bom, também. Então, se você está brigando, se você está brava, se você está discutindo, isso para mim é o daqui para frente. Isso é importante. Outra coisa que eu preciso falar para você.
eu vou mexer em tudo aquilo que você não gosta. Será que está claro isso para você? Será que ficou claro para você? Ó, eu vou mexer em todos os pontos que você não gosta. E vai ser a propósito que eu vou fazer isso. Você entendeu? Por quê? Porque enquanto você saltar, tem alguma coisa que você precisa trabalhar. Porque enquanto você saltar, você não se tornou monótono. Enquanto você saltar, significa que você não trabalhou na causa. Veja, quantos anos você passou da vida reconhecendo alguns erros que você tinha e deixando para lá. Deixando para lá. Sabe, pessoal, é assim, ó. Eu tenho tanta certeza do que o que eu estou fazendo está certo. Eu tenho tanta certeza que por mais que você faça, eu não vou brigar com você. Eu não vou brigar. Porque quando eu assumi um compromisso com você, veja, eu assumi. Não significa que você assumiu comigo. Mas quando você me deu a tua palavra, eu assumi um compromisso de fazer você ser melhor. E falei, você vai utilizar-se da vingança sobre a justificativa de ser boa, de estar fazendo bem. Por quê? Porque você não trabalhou na causa. Respondida a tua pergunta, Regina? Sim, respondida. Uma... hoje. Como que é, Verusca? Não abro de novo minha câmera. Ah, tá. Eu quero te fazer uma pergunta agora. Eu tenho uma pergunta para te falar. Lembra que era tema livre? Uhum. Era tema livre. Pra quem você vai fazer? Para todos. Se você estivesse no meu lugar, como que você gostaria de ser tratada? Suponha que você saiba quem você é. Suponha que neste lugar aqui, vamos supor, o Arthur chega em mim e fala assim: vamos trocar. O Arthur é o Marcos. Eu chego no Arthur e falo: oi Arthur, escutei do Ágora, não sei o que, me falaram do Ágora, falaram que é uma escola aí, não sei o que, papapá, e eu vim aqui para aprender. Como todos falam, eu vim aqui para ter conhecimento, e porque eu acredito na evolução. Todos falam isso. E suponha que o Arthur, neste momento, já tenha olhado para o Marcos e tenha Enxergado. identificado todos os pontos do Marcos. Ele já identificou todos os pontos do Marcos. Como que ele deve me tratar? Com respeito e com prudência. Por quê? Respeito, isso é uma condição sine qua non, né? Mas Prudência, ué, porque você está pisando em ovos.
sei de que forma me expressar. Por que prudência? Me explica. Tá, pisando em ovos. Mas por quê? Ué, se no caso o Arthur, que é o Marcos, está achando de tudo que ele viu, que é uma pessoa que pode usar de maldade, não sei, eu acho que depende, né, do que foi visto, do que... Então, se pisa em ovos, a gente fala, né, no Sim. sentido bruto. Até quando? Até quando? Veja, o que a gente escuta falar é assim, ó. Eu gostaria de ser tratada com respeito. Tá bom. Defina para mim o que é respeito. O que é respeito para você? Tá com o microfone mudo, Regina. Para mim, você está perguntando. Não, eu tô perguntando para todo mundo. Ué, mas ele não estava falando, você falou que estava mudo também. É que você estava falando, eu achei que estava respondendo. Por isso que eu falei para abrir o microfone. O que é respeito para você? Isso é uma palavra que deve ser muito bem analisada, porque respeito é trabalhar no seu tempo. Respeito é trabalhar naquilo que você quer. Respeito é te ofender. Aí é uma coisa chamada falta de educação. Então, o que é respeito? Quem consegue definir para mim o que é respeito? Pode falar. Eu acredito, Marcos, que respeito é relativo. Eu teria que tratar você com igualdade. Ver você igual a mim. Agora, quando eu trato você com respeito, eu estou relativo. Está dando de você relativo, porque eu posso tratar você de uma forma de respeito, o outro de outra forma. E aí eu crio relativo. Agora, quando eu trato todos com igualdade, eu tiro o relativo de lado. Acho que é isso. Quem mais? Alguém gostaria de falar? Respeito não é você manter regras, normas e limites. Desculpa. Manter regras, normas e regras, normas, formas. Isso não é respeito? Se você for na etimologia da palavra, respeito nada mais é do que olhar de novo, olhar mais uma vez. Então é assim, tudo que você entende como respeito é dar para você aquilo que você quer receber. Eu queria conhecer o limite do outro, Marcos. Então, Silvana, veja, suponha que eu respeito o teu limite. Ó, entendi. Vamos supor assim. Ó, entendi que o limite dela é 3. Mas a gente tem um compromisso de fazer com que esse limite vire 5. Se eu respeitar o seu limite, o que eu estou fazendo? Eu estou descumprindo. Eu estou descumprindo o compromisso que eu fiz com você. Você explicou isso numa outra live, sobre quando falar para uma pessoa que
Porque eu também fazia esse erro. Falar, eu preciso falar no modo que ela entenda, não é isso? Porque eu me coloco na posição de frequência 5 e a pessoa na 3, e na verdade não é assim. Mas se eu sou 3, como que eu vou saber que o 4 e o 5 existe? Não vai. Por isso, Como é que eu vou chegar lá? por isso que é o acreditar. É por isso que nós trabalhando em cima de virtudes. Porque as virtudes trouxeram você no limite 3. Se eu trabalhar em cima de virtudes, eu estou dando para você o limite. Você nunca vai sair dali. Então, na verdade, o respeito, seguindo o que o Adilson falou, é tratar você de igual. Porque existe uma confusão muito grande entre respeito e limite. Veja, vamos supor que eu tenho um compromisso com você, Silvana. De fazer você, não é se iluminar. O compromisso que eu tenho com você é trazer você no estado de consciente ajuda verdadeira, lembra? Que eu estou. Se existe divergência ainda, é porque esses estados estão divergentes. Então é assim, se eu consigo dar para você um limite maior que o 3, eu estou faltando com respeito a você. Dentro do conceito, entendeu? Mas o que eu estou fazendo com você? Ampliando o teu consciente. O que as pessoas acontecem com elas? Elas entendem que ampliar limites é falta de respeito. O que elas fazem? Vira as costas. Porque elas querem ser compreendidas. Compreendidas dentro do limite delas. Isso não pode acontecer. Quer dizer, poder pode, mas isso eu não vou fazer com você. E não é por maldade. É porque se eu fizer isso, eu nunca vou ampliar o teu consciente. Então vai ter choque? Lógico que vai. Vai ter batida? Lógico que vai. Por quê? Porque para você eu estou faltando com respeito. E na verdade não é isso. Na verdade eu estou ampliando o teu consciente. Só que você consegue enxergar isso? Não, é lógico que não. Que é o que você acabou de falar agora. Como que quem está no 3 consegue enxergar o 5? Eu sei que é difícil. Por isso do acreditar. Por isso do acreditar. E o de confiar. Em quem? Nesse que vos fala. Entendeu a dificuldade? Porque na hora que eu crio um mestre, o que eu estou fazendo do mestre? A figura de um santo. Olha, o mestre era todo virtuoso, tudo não sei o que. É nada. Para. Para. Às vezes é muito pior do que você. Às vezes não. Com certeza é muito pior. Com certeza. Com certeza. Mas enfim, entendeu o respeito? Entenderam o respeito? Lembrando de novo que eu não quero ser mestre de ninguém, muito menos professor. Eu quero estar junto. Mas não para ficar no teu limite. Isso não vai acontecer. Marcos. Pois não, Silvana. Deixa eu ver se eu entendi. Respeito, então, é acreditar. Resumindo. E o que a Regina começou a falar lá no começo
é questão de respeito. Isso são formas que um ou outro tem para falar com o outro, é isso? Só porque. Entendeu? Lá do latim, respeito é respectus, que significa olhar outra vez. Olhar de novo. Se eu for entender que respeito é só acreditar, Não, tá, é que. é que o acreditar, dentro do acreditar, está contido. Por isso das aulas do contém e está contido. Dentro do acreditar já existe o quê? O reconhecer-se, a fidelidade que você tem que ter com você. É não permitir que a tua realidade atual interfira naquela realidade a qual você prometeu querer alcançar. É confiança, é definir não é o momento de parar e o momento de andar. Isso não existe. Porque assim, se eu defino o momento de parar e o momento de andar, como eu sempre articulo, eu sempre vou parar. É sempre em frente. Por isso que o lema do Ágora é sempre em frente. Sempre em frente. Então, respeito significa amizade ou amigo. O que é respeito, Marcos? É o meu amigo. Como assim, Marcos? Como assim? O amigo, ele sabe quem é você, ele viu quem é você, ele tem um compromisso com você e não vai deixar você cair. Mas ele sabe que você vai cair. Porque ele já caiu. Ele sabe aonde você vai cair. Porque ele já caiu. Então ele já sabe aonde você vai errar. Ele já sabe aonde você vai querer fugir. Ele já sabe disso. Então, ele vai, por isso que ele é teu amigo. Ele vai utilizar-se de todos os meios e formas para te levantar de novo. E para frente. Respeito, eu não consigo hoje, Silvana, associar a palavra respeito se não houver o amigo junto. E lembrando que amigo não é aquele cara que se liga 3 horas da manhã e fala, meu pneu tá não sei o quê. O amigo não é aquele que vem e cozinha tudo para você. O amigo não é aquele que vem que faz tudo por você. Isso não é amigo. Porque de repente você tá dando para ele, você tá trabalhando em cima da virtude dele. Mas você, entendeu? A causa de tudo aquilo ali você não trabalhou. Vocês entenderam o que eu tô falando? Uma pessoa é muito altruísta, amiga, trata bem todo mundo, é solícita com todo mundo, ajuda todo mundo. É uma pessoa que você fala, nossa, que pessoa fantástica. Ela sim é amigo, ela sim é meu companheiro. Se eu preciso dela 3 horas da manhã, ela vem aqui. Se eu ligar para ela 2, ela vem. Olha, ela é uma pessoa fantástica, me recebe na casa, dá tudo para mim, não sei o que, papapá. Isso sim é meu amigo. Não. Não. Essa pessoa ela pode ter um complexo de inferioridade enorme dentro dela. E aí, se você só trabalhar em cima dessas qualidades, ela nunca vai conseguir sair do plano, do tempo e do espaço, porque ela não trabalhou na causa. Por isso que eu falei para você semana passada que a definição de amigo para mim era um pouco diferente.
Portanto, o respeito tem que estar ligado à amizade, ao amigo de fato. E o amigo é aquele que vai ter assumido com você um compromisso. Então, quem é amigo? Aquele que assumiu com você um compromisso de vida. Assumiu com você uma aliança. Assumiu com você que, enquanto você quiser, eu também quero. Se você cair, eu te levanto. E se eu cair, você me levanta. Isso é amigo. Por isso que é tão difícil ter amigo. Porque as pessoas confundem respeito com amizade. Porque tudo, desculpa, eu não quero machucar ego de ninguém, mas tudo que nós vimos até hoje na sociedade não foi amizade. Foi complexos de superioridade ou de inferioridade. Ou transtornos obsessivos. Seja ele qual for. Por isso que o Ágora é tão diferente. Que ele vai trabalhar na causa. E eu sei que vai doer. Ficou alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Não ficou? Tá ótimo. Obrigado, pessoal. Fique em paz. Ó, se eu puder, assista aquele vídeo da toxoplasmose. É importante aquilo ali. Para Cleide, que a filha está grávida, é importante. Não estou falando que é o caso. Estou falando que é importante. Se não, eu já conheço. Então tá bom. Se já conhece, tá perfeito. Mas se não conhece, é importante conhecer. É muito importante. Tá? Não sei se tem amigo ou amiga de quem está grávido ou está grávida, não sei. Mas é muito importante ver. Tá? É uma informação importante. Obrigado, gente. Fique em paz a todos. Bom descanso. Boa noite, gente. Boa noite, obrigada. Boa noite, pessoal. Obrigado.